Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos. Um grande abraço, Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Lembrando sempre a todos para dar o joinha e compartilhar o vídeo, né? Para que alcancemos muitas pessoas. Comente também, faça o seu comentário, muito importante que você também participe, né? Para que o YouTube observe, né, que o vídeo está sendo realmente observado. Então comente aí para nós crescermos esse canal e que venhamos compartilhar graça ao mundo todo. Olha, hoje eu quero pregar para você, eu quero compartilhar essa mensagem que está no Evangelho de Lucas capítulo 7, né? Lucas capítulo 7 fala da cura de um centurião, do servo de um centurião, da cura, né? A fé, a grande fé que Jesus viu em um homem, né? Romano, né? Um homem que era do mundo, né? Idólatra. A Bíblia diz que em Roma havia muitos ídolos, né? O povo era muito idólatra. Mas aquele homem, ele manifestou uma grande fé e ele alcançou um resultado extraordinário. E certamente, se você atentar a essa mensagem, eu creio que você vai alcançar algo grande da parte do Senhor, porque a palavra de Deus ela gera fé no nosso coração e traz esperança, né? Capítulo 7 diz assim, ó: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Glória a Deus, né? Grande fé esse homem, ele manifestou e chamou muito a atenção de Deus, né? Ele manda pessoas pedir essa bênção, né, do nosso Senhor Jesus, para que Jesus ele viesse curar, né, para que Jesus curasse o seu servo, né? E essas pessoas conseguem chamar ao Senhor Jesus e ele vai. Mas quando ele se aproxima, o homem ele não se sentiu digno que Jesus entrasse na casa dele. E mandou pessoas declarar que não era necessário Jesus ir até a casa. Olha, que manifestação de fé, né? Porque Jesus estava indo até a casa dele e agora ele diz: não é necessário se ouvir. Ele precisava do milagre na vida do seu servo lá. Mas ele disse: não é necessário se ouvir, porque eu não sou digno. Olha que humildade, né? Eu não sou merecedor de nada, né? Que o Senhor venha, quer dizer, sou um pecador. Mas se o Senhor mandar com uma palavra, o meu rapaz será curado. Se o Senhor determinar a cura aí, se o Senhor mandar dar uma ordem, o meu servo será curado. Que grande fé esse homem manifestou, né? Porque a gente começa
né, lendo aqui no início, né, a gente começa lendo no início, no versículo 3, e diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, está vendo? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Aquele homem, ele ouviu a fama, né, a evangelização, a notícia do que Jesus fazia, curava os cegos, purificava leproso, ressuscitava os mortos, libertava dos demônios, das possessão. E quando as pessoas anunciavam, né, as grandezas de Deus que manifestava na vida do Senhor Jesus, e quando ele ouviu essa fama, quando ele ouviu as pessoas comentarem, o homem sentiu uma grande fé, né? Veja como é importante a gente ouvir a mensagem do Evangelho, né? Como é necessário a gente ouvir e continuar ouvindo a mensagem do Evangelho, porque é um combustível de fé, né? É o nosso combustível. E quando recebemos esse combustível, quando cremos nessa mensagem do Senhor, no que Ele fez, no que Ele faz, no que Ele há de fazer, né? No poder que há no nome dEle, que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, e cremos, isso nos dá esperança, nos dá ânimo e nos dá certeza que Ele vai fazer na nossa vida. Esse homem, esse centurião, esse romano, esse capitão de 100 homens, ele era um homem de Roma, né? Em Roma havia tantos ídolos, muito idólatra no povo romano. Mas veja que quando ele ouviu a fama de Jesus, ele teve fé. Ele teve fé. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não recebem essa fé, elas não aceitam essa verdade para a sua vida, elas não creem e não conseguem ver resultado na sua vida. Tem pessoas que ouvem o tempo todo a palavra, estão tantos anos dentro de uma casa de oração, mas elas não conseguem ter essa fé. Por quê? Porque já não vê as coisas de Deus com temor, com tremor, né? Já não vê com pureza, já não vê Deus na pregação, já não vê ordem de Deus, palavra de Deus, e por isso elas não conseguem ter fé no Senhor, mesmo frequentando uma casa de oração. Esse homem aqui, ele era um homem do mundo, né? Esse centurião, ele não era do povo de Deus, mas quando ele ouviu a fama de Jesus, a mensagem chegou, ele abraçou aquela causa e ele teve fé, de maneira que ele creu que Jesus podia curar o servo dele. E quando Jesus veio, ele manifestou uma grande fé, dizendo: eu não me senti digno de ir ter contigo, por isso enviei essas pessoas, mas manda como a palavra, né? Meu servo será curado. Quer dizer, eu creio em tudo que eu tenho ouvido ao teu respeito, que é verdade para mim. Então Jesus ficou muito impactado. Olha só o que diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado, tá vendo? Versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Glória a Deus. Quer dizer que Jesus está procurando fé no teu coração, no meu coração. A hora que ele encontrar fé, ele vai se revelar, né? Manifestar a sua glória. Veja as palavras de Jesus, se admirou porque aquele homem, ele disse: eu sou homem, eu também sou homem sujeito
autoridade, quer dizer, ele reconheceu que Jesus era o quê? Uma autoridade acima dele. E que Jesus desse uma ordem e ia acontecer. E ele até relata dizendo que tinha o quê? Ele tinha soldados, servos ao seu serviço. E se ele mandasse, eles iam obedecer. E que se Jesus mandasse, também os servos de Jesus iriam obedecer. Os anjos, né? O exército de Deus. Então aquele homem manifestou uma grande fé, dizendo que ele era o quê? Sujeito, ele respeitava, ele reconhecia a autoridade de Jesus. Jesus viu uma grande fé naquele homem. Tem muitas pessoas que não reconhecem a autoridade de Jesus, o Evangelho. E por isso nada acontece da parte de Deus na vida dessa pessoa. Mas nessa mensagem, vimos o Senhor dizendo que Ele procura fé no meio do seu povo. E que esse homem, não sendo do seu povo, manifestou uma grande fé. E houve grande milagre. Glória a Deus. Medita nessa palavra. Eu sei que Deus tem algo grande para a tua vida e vai operar no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fica nessa paz e até a próxima. Um abraço.